queria trazer esse assunto de El Salvador de maneira não tão com pressa, tá, pessoal? Mas eu estou com 12% de bateria. Então, vamos enxugar e depois eu trago mais assuntos sobre El Salvador para vocês. Eu ia trazer todo o contexto histórico de El Salvador, né? A gente sabe que El Salvador vem de um período pré-colombiano, antes mesmo da chegada dos espanhóis. A El Salvador era habitado por várias culturas indígenas, tinha os pipilis e os lencas, os maias, e diversas galeras aí diferenciadas, né? Então, eles desenvolveram diversas tradições, culturas e até sistemas agrícolas ali dentro, tá? Se não me engano, a colonização espanhola veio no ano de 1500, muito próxima da colonização do Brasil, e a independência de El Salvador aí em 1800 e bolinha. Eles se juntaram, inclusive, à Federação Centro-Americana, tá? Que uniu aí 5 países da região, sendo como uma só entidade política. E aí teve a dissolução da Federação Centro-Americana ali e a guerra com a Guatemala, né? El Salvador também passou por muitos conflitos internos e guerra civil até pelo menos a segunda metade do século XX. Tinha todo aquele cenário de instabilidade política e conflitos internos em El Salvador, né? A guerra civil deles durou até pelo menos os anos 90, começando nos anos 80, tá? É bastante tempo de guerra em um local muito pequeno. Então, muita violência, perdas humanas, né? Tinha ali aquela passagem de governo, do governo militar de direita e grupo guerrilheiro de esquerda. Então, esse impacto profundo da sociedade, aí até teve um êxodo aí de refugiados para os países vizinhos, principalmente para os Estados Unidos, durou até agora, tá? Até agora há pouco, aí os efeitos dessa guerra civil com a eleição do Bukele em 2019, tá? Acontece que esse processo aí de reconciliação, justiça de transição, também teve alguma busca de reforma social e política pelo próprio Bukele, né? Então, o partido o que eu vejo de preocupante nessa história do Bukele, tá? Eu concordo 100% do que ele está fazendo. Toda essa problemática da guerra civil de El Salvador, que culminou em El Salvador sendo conhecido como o país mais perigoso do mundo, né? O Bukele conseguiu limpar o país de gangues, conseguiu trazer um dos países mais seguros do mundo, colocou o Bitcoin ali como uma moeda de curso legal, né? E em breve acredito que vai ser um curso forçado por conta dos Bitcoin Bonds. Só que o problema é o seguinte: essas pessoas que aparecem como solução para todos os problemas, tá? Elas realmente solucionam muitos problemas. Óbvio que tem outros problemas que demoram para ser solucionados, né? E aí o negócio começa a ficar muito bom, né? E o negócio está muito bom em El Salvador, não tem como negar, né? Imagine você andar sem medo de ser assaltado, imagine você andar em um local onde existe aí uma evolução de fato econômica e até de mentalidade da população, né? Por conta do advento ali do uso do Bitcoin. E aí, o que essas pessoas começam a fazer? Aí eles começam, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui, porque vocês já sabem que eu faço mesmo, né? Então eu vou ficar mais um pouquinho, e daí daqui a pouco eu saio. E não deu outra, tá? Não deu outra. O partido governista de El Salvador ali aprovou a candidatura do Bukele de novo, mesmo a Constituição de El Salvador vedando aí a reeleição, tá? O mandato de El Salvador dura 3 anos, então o Bukele deveria ter saído, dura 3 anos, então ele ficaria 6 anos e ele deveria sair já, né? As eleições estão agendadas aí para o dia 4 de fevereiro de 2024. E aí teve algumas mudanças recentes no Congresso, aprovadas aí pela iniciativa do Bukele, reduzindo inclusive o número de deputados, né, municípios do país
aí, e isso me parece um início de querer ser aí uma ditadura de fato, né? Alguém comentou aí, meu ditador preferido. E é isso que acontece. Essa discussão foi muito bem desenvolvida no podcast do Hugo e do Felipe. Exatamente, pessoal. Se vocês querem ver mais divulgação, aí por favor, mais aprofundamento nessas questões, por favor, escutem o podcast que eu fiz com o Hugo, tá lá no meu Twitter. Não vou buscar aqui porque eu tô com pouca bateria, tá? Mas depois eu jogo lá no meu Twitter de novo para vocês, mas tá lá no meu profile, tá? Então, isso é o que me parece estar começando a ficar um pouquinho preocupante, porque daí a Constituição veda isso, né? E aí o cara quer ficar mais um pouquinho. Ele está fazendo um belíssimo trabalho. E aí ele vai ficar mais um pouquinho. E aí, daqui a pouco, o negócio do Bitcoin se desenvolve tanto que o cara tem controle de alguma forma, mesmo a gente sabendo que o Bitcoin é descentralizado, ele tem o controle de alguma forma de uma economia descentralizada, da moeda mais forte do mundo que a gente conhece agora, né? Que deveria ser utilizado pelas plebes, né? Por nós e não por governos. Né? Então, El Salvador está fazendo um belíssimo trabalho, inegavelmente, tá? Só que continua sendo um Estado. E o Estado, ele sempre é um Estado, por mais que a gente concorde com algumas ações dele, né? Então, eu não acho que o sucesso do Bitcoin ele será debaixo da bota de estadista. E o Bukele, ele é um estadista, por mais que seja o nosso ditador preferido, tá? Então, aqui em El Salvador também, gente, fala que os títulos emitidos ali por ele seguem a tendência do Bitcoin e sobem mais de 60% em 2023. Então, serão emitidos aí $1 bilhão em títulos, com metade desses títulos usados aí para compra de Bitcoin e essa outra metade para infraestrutura elétrica da cidade, porque eles também estão envolvidos na mineração, se bem que nessa parte de mineração eu desconheço como é que está a estrutura deles lá, mas eu acredito que é 100% da vinda da oficina, da usina geotérmica, tá? Dando uma pausa aqui para ler mensagens, porque recebi vários satoshinhos. E meu nariz está entupindo. Depois do JFK Jr., meu site subiu. Recebi um satoshinho, muito obrigada. E o outro de quem é? Aí, ó, mandaram 300 satoshinhos. Ó, recebi mais 100. Para ajudar na fatura da net. Muito obrigada, pessoal, ajudando a pagar minha internet. Muito obrigada. E eu recebi mais 100 aqui, 100 da unidade. Um satoshinho também, muito obrigada. Já são 302, né? Essas contas assim fazer. Eu contar dinheiro, eu conto que é uma beleza, né? Então, os detentores dos títulos aí, dos Bitcoin Bonds, né? Eles vão receber 6,5% de retorno ao ano, além dos lucros aí da compra de Bitcoin. Então, torna esse investimento um dos mais seguros aí para grandes players institucionais que compram em grande quantidade, tá? Então, esse movimento, de que forma que eu vejo? Ele pode mudar as bases da economia mundial, que hoje é apoiada por moedas fiduciárias quase que na sua totalidade, né? Então, esses títulos de dívida emitidos pelo governo de El Salvador com vencimento aí em 2027 aumentaram tudo isso aí no ano de 2023, que vem acompanhando a valorização do Bitcoin, que eu acredito que tenha passado aí dos 100%, né? Então, esses títulos, eles representam o quê? A dívida do país que é vendida para os investidores para sustentar os gastos da administração que é liderada pelo presidente, e essa liderança parece que não vai acabar em 2025, até porque o Nayib Bukele é o único candidato a presidente de El Salvador, e acredito sim, né, que as pessoas realmente votariam nele por vontade própria, certo? Se a Constituição liberasse. O problema é que isso está sendo rasgado, é um contrato que está sendo rasgado. Muito obrigado aí por falar sobre isso, Léo. É um contrato que está sendo rasgado. Eu ligo para a Constituição, ligo, tá? Entendo com ironia isso.
Mas rasgar ela é extremamente complicado. Rasgar ela em tal intensidade, tá? Gol BTC não tá tão gol assim, né? Tá meio xoxo, capenga. Então, tá complicado o negócio lá, né? E eu nunca vou apoiar Estado, por mais que eu concorde com o que o Nayib Bukele está fazendo. Mas em outubro estarei em El Salvador e eu volto aqui, obviamente, para contar para vocês isso se não abrirmos uma live lá, porque acho que o João Pedro Belo vai também. E se não abrirmos uma live lá para a gente mostrar para vocês como é que tá sendo isso, né? Laerte, depois da aquisição do Belo ontem com o Diego Colli, você fica nos devendo um casta para engrandecer o seu canal, que vem um criptofilósofo. Conversar com o Casta, eu não consumi o conteúdo do Casta, mas conversar com ele está entre os meus top 5 aí vontades imediatas que eu preciso alimentar, tá? Porque é realmente um conteúdo de qualidade e se assemelha muito no conteúdo, na parte mais teórica que eu falo aqui, né? Essa parte mais técnica eu realmente não tenho currículo aí para sentar com Casta para conversar. Que defende o armamento civil agora. Só falta isso, né? Para ser realmente nosso ditador perfeito e favorito. Quando você dança com o diabo dança com você. É essa aí mesmo, né? Naridrim tá lá no banheiro. Foda, esqueci de trazer para cá. Tem uma grande usina solar em El Salvador também, minerando Bitcoin. Muito obrigada, Hugo. Não sabia dessa informação. Parece o Brasil. Leis para quê? Exatamente, né? Leis para quê? A foto da thumb está pornográfica. Boa tarde. Não está pornográfica, Laurence. Vai tirar o lixo. É quinta-feira. Ele realmente é um estudioso, mas tem o viés que apoia projetos centralizados como o Ethereum. E não tem nenhum problema em você apoiar projetos centralizados, desde que você deixe claro que você está falando de projetos centralizados, tá? O meu maximalismo Bitcoin é de forma que eu entendo que o Bitcoin é a moeda mais forte que a gente tem agora, é a única descentralizada, certo? E é o que a gente tem de melhor aí para proteger o nosso patrimônio, para proteger a nossa família, para nos proteger, tá? Só que existem projetos centralizados e tem pessoas que trabalham em projetos centralizados. A vida, ela continua, né, gente? Agora, a problemática é as pessoas comprarem uma coisa iludidas do que elas estão comprando, como se elas estivessem comprando algo melhor do que o Bitcoin, que não há, tá? E também comprando, achando que existe uma descentralização maior do que o Bitcoin, e isso é uma mentira lavada, tá? Não existe descentralização que não se fale de Bitcoin hoje, né? Chupa, Laurence, volta para a Arábia. Entenderam, gente? Então, essa é a diferença, tá? Agora, você utilizar ou você sugar do mercado aí para aumentar o seu número de bitcoins, eu não vejo como uma coisa errada, tá? Eu, Rafaela, não vejo como uma coisa errada. Mas isso sou eu, né? E cada um tem a sua opinião e tá tudo certo. Só não tentem enfiar coisas na cabeça das pessoas que não existem. Não existem, tá? 10% de bateria. Vamos lá.